Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem? Vamos começar a nossa aula do tema 4 do nosso livro de ciências, que fala sobre a teoria sobre a origem da vida. É importante nós conhecermos essas teorias dos pesquisadores que já tentaram entender, compreender como a vida surgiu na Terra. E dos pesquisadores do passado e do presente ainda não tem certeza como a vida surgiu realmente. São só teorias, eles fazem experimentos e testam suas teorias para comprovar seus experimentos. Mas nada é 100% de acerto ainda. Entender como a vida surgiu desafia os pesquisadores até os dias de hoje. E são muitos pesquisadores de várias áreas. Então é interessante nós conhecermos isso aí. Ao longo da história da vida do ser humano e a história do surgimento da Terra, diferentes explicações sobre a origem da vida foram concebidas, foram mostradas, foram testadas, ainda não 100% concluídas. Muitas delas foram refutadas por pesquisas e experimentos, enquanto outras foram confirmadas. A palavra refutada significa que foi deixada de lado, foi descartada porque viram que não tinha fundamentos. E as que eles viram que tinham fundamentos, que tinham realmente algum indício de credibilidade, alguma coisa verdadeira, eles confirmaram. Então é interessante nós sabermos isso aí. Vamos conhecer pelo menos duas teorias que falam sobre a geração, o surgimento do ser vivo, que é a geração espontânea e a biogênese. Então, de acordo com a teoria da geração espontânea ou a biogênese, alguma forma de vida pode aparecer da matéria. Alguma forma de vida que existe pode aparecer da matéria sem vida, ou seja, aquela que já está podre, já está morta. Origina-se de outras maneiras que não seja a reprodução do ser vivo. Eles fazem observações com pedaços de carne, ou seja, outro qualquer, sendo uma matéria que pode apodrecer, e vão observar se surge seres microscópicos ali. Isso continua até hoje. Já a teoria da biogênese afirma que os seres vivos só podem ser originados de outros seres vivos. O que significa isso? Significa que os seres vivos são originados pela reprodução. Eles têm que acasalar para se reproduzir. E no acasalamento é na reprodução sexuada. E não havendo acasalamento, a reprodução é assexuada. Como já vimos em aula passada. Então vamos analisar que diversos experimentos, testes e debates foram realizados para testar diferentes aspectos dessas teorias. E sempre acontece, de vez em quando existem encontros, seminários, simpósios, congressos para tratar do assunto. Isso é muito importante, até chegarem a uma conclusão realmente como eles querem, porque o ser humano ele é insaciável, ele nunca está contente, ele sempre quer descobrir mais coisas, quer ir sempre mais à frente. Vamos conhecer a história de um grande pesquisador chamado de Redi. Vamos analisar que ele fez isso há muitos anos atrás. No século 17, olha o tanto tempo atrás, muitas pessoas acreditavam que as larvas de mosca que apareciam em cadáveres, seres mortos, eram originados da transformação da própria carne. E alguns acreditam até hoje isso também. Não sei se é verdade, se é origina ou não, porque nem os pesquisadores ainda não têm certeza. O médico italiano Francesco Redi, que viveu em 1626 e morreu em 1697, achava, porém, que as larvas das moscas só surgiam porque as moscas adultas botavam ovos na carne, das quais nasciam as larvas. E hoje algumas pessoas ainda dizem isso para nós, de vez em quando a gente pergunta, quando toca no assunto. Para testar sua hipótese,
Um dos experimentos de Reed colocou pedaço de carne vermelha e peixe fresco, originado da transformação da própria carne, mantendo-os abertos e outros cobertos com um tecido fino. Ao longo daqueles dias, observou que moscas entravam e saíam dos frascos abertos e que somente neles apareciam as larvas. Depois de algum tempo, as larvas se transformavam em moscas idênticas às que haviam pousado sobre a carne. Isso é interessante nós analisarmos. Como não surgiu mosca nos frascos cobertos com tecido, o Reed concluiu que as larvas não se originavam espontaneamente da carne, mas nasciam de ovos. Então nós temos que analisar que tem que ser e tem que existir um processo de reprodução, de surgimento do ser vivo. Então esse questionamento é muito interessante até hoje para as pessoas. Nós vamos analisar isso mais tarde com mais detalhes. Outro experimento muito interessante foi de Nandan Spalozzi. Ele fez experimentos cozinhando a carne e cobrindo, tampando, para saber, depois da carne cozida, se existiam larvas, podia existir ser vivo. E sua teoria não resultou também em grandes resultados, deixando as pessoas frustradas com isso. E depois vem outros pesquisadores com novas teorias para testar essa situação. É o que nós vamos continuar a falar na próxima aula sobre essas teorias de Nandan Spalozzi e de Pasteur. São 3 pesquisadores diferentes, de países diferentes, para mostrar a sua teoria sobre a origem da vida. Fico por aqui. Até mais.